Olá, hoje a gente vai continuar então o nosso estudo do Novo Testamento e a gente vai fazer Mateus de 21 a 28 e Marcos 1 e 2. Então eu vou dar uma revisada geral falando de cada ponto que esses capítulos falam e depois eu vou fazer as perguntas. No 21 diz, Jesus é aclamado pelas multidões, então eles estavam gritando, Hosana, o filho de Davi. Depois, o templo, a casa de oração, então Jesus pega e expulsa aqueles que estavam vendendo, fazendo comércio dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus. Depois ele fala da figueira que não deu fruto e que Jesus então fez aquela figueira secar. Depois os líderes religiosos duvidam de Jesus e perguntam de onde ele tirou aquela autoridade. Daí a parábola do pai e dos dois filhos, na qual o pai pede para os filhos irem trabalhar na vinha. Já no capítulo 22 ele fala da parábola do banquete nupcial. E daí tinha um homem lá que estava mal vestido e foi expulso. Depois dai a César o que é de César, Jesus falando para as pessoas pagarem os impostos. Daí os saduceus e a ressurreição. E Jesus explica que no céu nós seremos como anjos. Daí ele fala do maior dos mandamentos, que é amar o próximo como a si mesmo. Depois Jesus é o Senhor de Davi. Como que Jesus pode ser descendente e Senhor de Davi ao mesmo tempo? No capítulo 23 ele fala, os autores da lei falam, mas não agem. E daí ele fala, façam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Depois Jesus lamenta por Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Já no capítulo 24, Jesus prediz o final dos tempos. E daí ele prediz a destruição do templo. Daí o princípio das dores, que são os rumores de guerra. Daí a grande tribulação, que ele fala de como vai ser o sofrimento das pessoas. Daí o retorno de Cristo em glória, ele fala como vai ser a volta de Jesus. Daí a lição da figueira, né? O dia do Senhor, o sinal do retorno de Jesus. Só Deus sabe o dia e a hora exatos, então Jesus diz que nem ele mesmo sabe quando que ele vai voltar. Daí o destino do bom e do mau servo, ficam os maus e vão os bons. Daí no capítulo 25, as virgens sábias e tolas, e daí Jesus fala que as portas se fecharão para aqueles que não o aceitarem como Senhor. E daí Jesus fala que as portas se fecharão para aqueles que deixaram para buscá-lo para depois. Daí o investimento dos talentos. E ele mostra como que a gente devia estar investindo os nossos talentos, o que Deus deu pra gente, ministerialmente, de todas as maneiras, na verdade. Daí o juízo final, e daí mostrando que Deus vai reconhecer quem fez e quem deixou de fazer pelos necessitados. Daí no capítulo 26 ele mostra a trama para matar Jesus, isso dos líderes judeus. Jesus é ungido para o sacrifício, isso com perfume super caro. Daí o pacto da traição com Judas e os chefes dos sacerdotes. Daí a ceia do Senhor, que é a preparação para a última ceia. Jesus revela o traidor, que é quem está comendo com ele no mesmo prato. Daí de novo a ceia do Senhor, que daí mostra então a última ceia. Jesus prediz a traição de Pedro. Então antes que o galo cante 2 vezes, ele vai negar Jesus 3 vezes. Jesus ora no Getsemane e pede para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus é traído e preso, e ele mesmo se entrega. Daí Jesus diante do tribunal, com Caifás. Pedro negou a Jesus e chorou amargamente. Depois, no capítulo 27, Jesus é levado a Pilatos. Daí Judas, com remorso, se suicida. E eles compram um campo de sangue com as 30 moedas. Daí Pilatos lava as mãos, justamente querendo se eximir da culpa. Jesus é humilhado e agredido, e colocam a capa vermelha e a coroa de espinhos nele. E daí a crucificação do rei, e com as pessoas tirando sarro dele, por que você não se salva a você mesmo? Daí a morte de Jesus na cruz, e daí o dia vira noite, acontece um terremoto, e daí o sepultamento de Jesus, feito por José de Arimateia. Pilatos manda vigiar o corpo de Jesus, a pedido dos fariseus e dos sacerdotes. Já no capítulo 28, Jesus é ressuscitado, e as mulheres foram as primeiras a encontrarem ele. Os sacerdotes subornam os guardas justamente para pedir que eles falassem que eles dormiam, e então o corpo de Jesus foi roubado. Daí a grande comissão, e de fazer discípulos de todas as nações. Já em Marcos, no capítulo 1, João Batista revela o caminho, e daí ele fala do arrependimento dos pecados. Daí a mensagem de João, que é anunciar Jesus. Jesus é batizado por João Batista. Jesus é tentado no deserto. Jesus convoca seus discípulos.
fazendo pescadores de homens. Jesus ensina na sinagoga e expulsa um demônio. O poder de Jesus sobre doenças e demônios, que daí ele consegue curar, consegue expulsar os demônios. Depois Jesus retira-se para orar, a cura do leproso que creu. No capítulo 2, Jesus perdoa e cura. Isso aquele homem que os amigos descem ele pelo telhado. Jesus convoca então Mateus. Jesus à mesa com os pecadores. E daí ele fala que ele veio para chamar aqueles que são pecadores. Ele fala que ele veio para chamar os doentes. Daí ele explica o jejum, que vai ser para quando ele for embora. E depois Jesus é Senhor do sábado e fala que o sábado foi feito para os homens e não o contrário. Agora as perguntas. A primeira de todas é: por que Jesus amaldiçoou a figueira se não era tempo de figos? Sabe por quê? Pelo seguinte, a figueira, ela representava Israel. Israel era muito representado nessa época pela figueira. O que estava acontecendo naquele tempo é que eles estavam com uma aparência muito espiritual, então eles conheciam muito a Bíblia, eles sabiam e tudo mais, mas era só aparência. Na verdade, aquilo era pura hipocrisia. E o que aconteceu com essa figueira é que a figueira ela estava cheia de folhas. E quando a figueira estava cheia de folhas, é porque ela então ia produzir os frutos, estava produzindo frutos. Só que aquela figueira específica, ela só tinha as folhas, mas ela não produzia frutos. Então ele quis mostrar, olha, Israel está assim, está muito cheio de folhas, então está muito parecendo que é espiritual, mas na verdade não está produzindo fruto nenhum. Na verdade, ele não está vivendo o amor de Deus, não está agindo de maneira amorosa com as pessoas, mas é tudo muita religião, é tudo muita hipocrisia, é tudo muita aparência, mas na verdade o fruto mesmo, que é o fruto que Deus quer que eu e você tenhamos, isso não estava acontecendo. E por isso é muito importante a gente perguntar: você está cheio de folhas e está produzindo fruto? Ou só tem um monte de folha, mas não tem fruto nenhum na tua vida? Isso é importantíssimo que a gente se pergunte, porque pode ser que você seja uma pessoa que aos olhos dos outros seja muito espiritual, mas no fundo, você não produz fruto nenhum. Na hora de você ser bondoso, na hora de você ser caridoso, na hora de você fazer a vontade de Deus, na hora de você obedecer a Deus, na hora de você buscar de verdade a Deus em primeiro lugar, você não está fazendo nada disso. Se pergunta isso porque Jesus estava chamando a atenção para isso. E Ele chama a mim e a sua atenção também para isso. É muito importante que a gente sempre esteja analisando como estão os frutos mesmo da nossa vida, como a gente está tratando as pessoas, o que a gente está fazendo por outros, como a gente está agindo conforme a vontade de Deus. Ou será que é só aparência? A segunda pergunta é: por que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Bom, primeiro porque ele estava cumprindo com uma profecia messiânica, porque a profecia dizia que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Em segundo, que ele veio para mostrar que ele não estava querendo conquistar Roma à força, mas sim que ele veio para trazer paz entre Deus e os homens. Justamente ele morreu na cruz para que a gente pudesse ter essa intimidade, essa proximidade de Deus, para a gente estar em paz com Deus, para que não precisasse mais só uma vez por ano, só o sumo sacerdote entrar na presença de Deus, mas para que a gente pudesse ter esse livre acesso, para que a gente pudesse conversar com toda a liberdade com Deus. É isso que Ele quer para mim e para você. Quando um rei entrava num país com um cavalo, ele queria dizer: eu vim para detonar com vocês. Mas quando um rei entrava com um jumentinho, ele queria dizer: eu vim para trazer paz, eu estou em paz com vocês. E o que se esperava é que o Messias ia chegar, ia conquistar Roma, ele ia ser um rei, que ia fazer e acontecer. E isso porque os judeus estavam sendo extremamente oprimidos pelo Império Romano, que estava realmente oprimindo muito, mas Jesus ele veio fazer algo muito maior. Ele tinha um reino, um reinado que era espiritual, não era um reinado terreno. A pergunta 3 é: o que tinha de tão errado com os vendedores do templo? Aqui Jesus mostra o erro da exploração financeira. Eles estavam lá vendendo animais que iam ser usados para sacrifício.
O problema é que eles estavam dentro do templo fazendo esse comércio. A gente não pode fazer da igreja um comércio. Uma pessoa que está trabalhando na igreja, ela pode até ganhar um salário, mas ela não deve querer enriquecer com aquela igreja. O dinheiro da igreja, ele deve ser usado para crescer a igreja, o dinheiro da igreja deve ser usado para manter a igreja, o dinheiro da igreja deve ser usado para alimentar as pessoas em situação de vulnerabilidade, para ajudar essas pessoas, né, que são os pobres e as viúvas da época, que hoje, né, não é bem assim, porque as viúvas de hoje, elas herdam a herança do marido. Naquela época elas não herdavam, então se você não tivesse filhos, você ficava numa situação de muita vulnerabilidade, porque as heranças sempre iam ou para os filhos ou para o governo. E então servia para isso, né? Mesmo para os órfãos também da época, que até hoje é assim. Dinheiro de igreja serve para isso, e a gente deve ter isso no nosso coração. A igreja jamais pode virar um comércio, ela jamais pode servir para um pastor virar uma pessoa rica. Não é para isso que serve o dinheiro da igreja. Além disso, os animais estavam sendo vendidos por preços abusivos, quer dizer, eram para sacrifício, justamente para Deus, e lá estavam as pessoas se aproveitando e cobrando preços abusivos. Tinha muita corrupção religiosa, era muito lucro em nome da fé. Isso não pode acontecer. Jamais pode acontecer esse tipo de coisa. A pessoa pode, até um pastor pode ganhar dinheiro porque ele precisa se sustentar, precisa sustentar a família dele, mas se o objetivo dele é ficar rico, não é dentro da igreja que ele deve ficar. Ou ele pode ter um negócio fora da igreja, pode trabalhar na igreja e pode ter um negócio fora da igreja e de repente ficar rico com aquele negócio, mas nunca com o dinheiro que foi doado para manter a igreja, para manter as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Jamais isso. Dinheiro de dízimo, dinheiro de oferta é para essas coisas, para crescer a igreja, para manter a igreja e para ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, só para isso. A pergunta 4 é: por que Jesus foi tão duro com os fariseus no capítulo 23? Primeiro, porque eles ensinavam uma coisa e faziam uma outra coisa completamente diferente. E a gente deve estar muito prestando atenção na nossa vida se a gente fala uma coisa e faz a outra. Porque eu costumo dizer que existe um fariseuzinho dentro de cada um de nós e a gente deve procurar diminuir esse fariseuzinho no menor possível. Segundo, que eles estavam dando muito valor para a aparência, então eles estavam com uma aparência muito espiritual, mas na verdade eles não eram nada espirituais. Na verdade, o fruto era um fruto da carne. Eles estavam muito buscando honra para eles mesmos. E esse foi um dos motivos pelos quais eles não quiseram aceitar Jesus como Messias. Porque uma vez que eles aceitassem Jesus como Messias, eles perdiam toda a honra. Porque Jesus estava falando que todo aquele sistema estava errado. Então eles não queriam perder essa honra, esse poder, esse status. Toma muito cuidado em como você está encarando a sua vida espiritual. Pode ser que em nome de status, de alguma coisa que você acha que é importante, você tenha vergonha de falar de Jesus. Cuidado com isso, porque Jesus, ele fala que ele vai se envergonhar das pessoas que se envergonham dele. Além disso, eles colocavam cargas pesadíssimas nas costas dos outros, mas eles mesmos não ajudavam ninguém a carregar nada. Aliás, não só eles não faziam, como eles também não ajudavam ninguém a fazer nada. Muito pelo contrário, eles ficavam lá colocando a carga pesada, não ajudavam ninguém a nada e estavam lá só pelo status. A pergunta 5 é: por que Jesus afirma que ninguém sabe a hora da volta dele? Você sabe por quê? Porque ele quer que nós estejamos sempre prontos para a hora que ele voltar. Ele não quer que você fique levando a sua vida de qualquer jeito, para de repente, lá para frente, quem sabe você pode viver como se ele fosse realmente seu Senhor. Ele não quer isso para ninguém, até porque isso vai acabar com a tua qualidade de vida. A médio e longo prazo, com certeza vai. A gente vai ter muito sucesso se a gente realmente estiver vivendo uma vida para Jesus e com Ele. Mas você pode ter certeza que você vai sofrer as consequências bem sérias de não viver com Jesus. E tem uma outra coisa também que é muito bom você levar em consideração, que é o seguinte: muito mais provável do que Jesus voltar enquanto você estiver vivo e você ficar aqui na Terra, é que você morra. E você não sabe a hora que você vai morrer. Você não sabe o que pode acontecer. E se você não estiver pronto, já era. Então, pense muito nisso.
Leve muito a sério a sua vida espiritual, porque a gente tem que estar sempre preparado e também procurando fazer com que outros estejam preparados. A gente não deve querer salvação só para a gente, mas também para outros. A pergunta 6 é: o que as parábolas das 10 virgens e dos talentos têm em comum? Sabe o que é? É exatamente a resposta da pergunta 5. Estejam sempre preparados. As 10 virgens eram jovens, né? Jovens porque eles tinham esse costume de, então, toda vez que ia casar, o casal chamavam 10 virgens, eram 10 meninas que ainda não tinham casado, elas seriam como se fossem as madrinhas de casamento. E 5 eram sábias, ou seja, estavam lá com a lanterna delas cheia de óleo, e as outras, nem aí. No maior descaso, foram lá convidadas, honradas como madrinhas de casamento, no maior descaso, mas nem sequer se deram o trabalho de comprar óleo com antecedência e ficaram sem esse óleo. E daí, na hora que elas saem para comprar, chega o noivo, e no que ele chega, eles entram na festa, ele e as outras 5. E daí, na hora que elas voltam e batem na porta, o noivo ofendido, ou seja, é Jesus, é o noivo, e ele ofendido, porque justamente ele convidou justamente, ele fez de tudo para que elas estivessem lá, elas eram as madrinhas, ele ofendido, ele fala: eu nem conheço vocês. E na parábola dos talentos também, o que é que você está fazendo com os talentos que Deus está te dando? Com o ministério que Deus está te dando? Você está honrando esse ministério? Você está fazendo com que ele se multiplique cada vez mais? Ou você faz como aquele cara que escondeu a única moeda que ele tinha, falando: não, isso aqui é pouquinho, isso aqui não serve. Você também está achando que as coisas que Deus te deu são pouquinhas e não servem, então você já não precisa nem fazer mais nada? Não faça isso com a sua vida, porque não é o que Deus quer. Ele quer que você esteja preparado, que você esteja investindo no ministério. Ele quer que você esteja preparado para a volta dele e também, eventualmente, para a sua morte. Você não sabe quando vai ser. Mas viva de uma maneira que você esteja sempre preparado, até porque isso é o que vai te garantir uma excelente qualidade de vida. Essa é uma promessa bíblica. A pergunta 7 é: por que Jesus se sentiu abandonado na cruz? Sabe por que é? Ele se sentiu abandonado porque ele estava pagando por todos os nossos pecados na cruz e por ele estar cheio de todos os nossos pecados, de quem já viveu, de quem está vivendo, de quem ia viver. Aquilo estava separando ele de Deus, porque o pecado separa a gente de Deus. E justamente por estar lá na crucificação, estar com todos os pecados de toda a humanidade em cima dele, aquilo estava separando ele de Deus. E naquele momento ele se sentiu sozinho, ele se sentiu abandonado. Ele falou: Pai, por que você me abandonou aqui? Por que me abandonaste? E é justamente isso, é para a gente lembrar que o pecado afasta, separa a gente de Deus. E não existe nada melhor do que viver com Deus. Não existe um pecado que vai te dar um prazer, que vai ser uma coisa que vai sobrepor a presença de Deus na sua vida. Não se esqueça. Muitas vezes você está pecando e está achando: não tem problema, afinal de contas, isso te separa da presença de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, para que você tenha cada vez menos coisas te separando de Deus. A pergunta 8 é: por que os discípulos de João jejuavam e os de Jesus não? Sabe por quê? Jejum significa arrependimento, luto, espera. Os discípulos de Jesus já não estavam mais esperando, eles já estavam com a presença do noivo aqui. E daí, naquele momento, não era hora de jejuar, era hora de aproveitar a festa do casamento, é hora de aproveitar a presença do noivo. Quando ele fosse embora, daí sim, já era hora de jejuar de novo. Mas com a presença do noivo aqui, com a presença do tão esperado aqui, daí eles não precisavam jejuar. Na pergunta 9, o que Jesus quis dizer com o Filho do Homem é Senhor do sábado? Sabe o que ele quis dizer? Ele quis mostrar que, na verdade, o sábado foi criado para o homem, não o homem para o sábado.
Porque quando Deus criou o sábado, sabe por que que ele criou essa separação desse dia? Para que as pessoas pudessem descansar. Porque Deus sabe que naturalmente a nossa carne, ela é tão gananciosa que se deixasse, a gente ia trabalhar 7 dias por semana, todos os dias, para poder ganhar, 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 ganhar mais. E Deus sabia que era importante que ele estabelecesse um dia para que todo mundo descansasse, para que todo mundo pudesse relaxar, pudesse buscá-lo. Ele sabia que isso era importantíssimo. Mas os religiosos da época fizeram disso um peso. Então, ao invés disso ser um descanso, aquilo passou a ser uma coisa pesada. Sabe quando você faz uma festa e você faz aquela festa para você aproveitar, mas depois você acaba se preocupando tanto com tantas coisas e fica aquele monte de coisa que você fica estressado por isso, estressado por aquilo, e no final das contas você fala, mas para que eu estou fazendo essa festa mesmo? Para me estressar desse jeito? E era isso que estava acontecendo. Eles colocaram tanto peso em cima daquilo que era para ser uma bênção, um descanso para as pessoas, que no final das contas, aquilo virou uma coisa tão pesada que virou uma coisa desagradável. E daí Jesus fez questão de dizer, olha, o sábado está aqui para servir vocês, para ser um dia de descanso, um dia de aproveitar, e não o contrário. E na pergunta 10 é por que o véu do templo se rasgou quando Jesus morreu? Sabe por quê? Porque esse véu do templo, ele separava o Santo do Santíssimo. O Santíssimo era o lugar onde ficava a Arca da Aliança. E esse lugar, a Arca da Aliança, era onde ficava a presença de Deus. E só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar sem ter nenhum pecado, justamente nesse dia é que ele ia ter que estar lá e ele não podia ter nenhum pecado. Se ele tivesse com pecado, ele ia cair morto imediatamente. A partir do momento que o sacrifício perfeito foi realizado, que foi o sacrifício de Jesus, que até então os sacrifícios eram de animais, então eles pegavam o animal, uma ovelha perfeita, sem nenhuma mancha, e matavam, e aquele sangue todo mundo olhava e falava, puxa vida, esse animal inocente que não fez nada está morrendo por minha causa. E quando Jesus veio, ele veio para fazer o último sacrifício e para pagar por todos os pecados de toda a humanidade. Então, naquele momento, o véu foi rasgado e aquele lugar que era o santo do Santíssimo, né, que separava, então o véu separava o lugar santo do lugar santíssimo, aquilo foi rasgado. Se o sumo sacerdote entrasse no Santíssimo, antes disso, né, antes do sacrifício de Jesus, se o sumo sacerdote entrasse no lugar santíssimo e tivesse qualquer tipo de pecado, ele caía morto. Por isso ele já entrava com uma cordinha amarrada na cintura, porque se por acaso ele caísse morto, ninguém também podia entrar lá, porque também ia morrer. Eles puxavam pela cordinha. Então, nessa hora, esse véu foi rasgado e agora todo ser humano teria acesso livre a Deus, teria acesso a poder falar com Deus em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer lugar. Não era mais necessário um mediador humano, que seria o sumo sacerdote, então na época não precisava mais disso. Não era mais necessário nenhum sacrifício de animal. O perfeito sacrifício tinha sido realizado. Desfrute desse privilégio de você ter acesso livre a Deus, sem precisar de mais de sacrifício, sem precisar de um sumo sacerdote. Você pode falar com Deus a qualquer hora, em qualquer lugar, e você deve, porque é isso que Ele mais quer de você, é intimidade com você. E quais são as principais promessas desses 10 capítulos? Mateus 21, 22, que diz que se crerem, receberão tudo que pedirem em oração. Olha que promessa maravilhosa. Então creia, peça e depois passe a agradecer, porque se você já creu que você recebeu, agradeça. Peça uma vez só e depois passe a agradecer a Deus. Puxa, Senhor, muito obrigada por ter recebido tal e tal coisa. Depois, outra linda promessa é Marcos 1,17, que fala, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Todos nós podemos e devemos ser pescadores de homens. Todos nós devemos falar de Jesus, pescar homens, aproximar pessoas de Deus. Faça a sua parte, peça para Deus te dar graça, peça para Deus te dar sabedoria, para saber como você deve fazer isso, porque isso é importantíssimo para a sua vida e para a vida de tantas pessoas que podem ter a vida delas e das famílias delas, de amigos delas transformadas. E outra linda promessa é Marcos 2,17, na qual Jesus fala que Ele não veio chamar os justos, mas sim os pecadores. Sabe o que significa isso?
que você minimamente deve admitir que você é um pecador para que Jesus possa te ajudar. Se você não tem humildade nem para admitir que você é um pecador, Jesus não pode fazer nada por você. Sabe por quê? É a mesma coisa que você admitir que você precisa de um médico, que você está doente. Se você nem sequer admite que você está doente, médico nenhum vai poder fazer nada por você. Porque como que o médico vai poder te ajudar se você nem acha que você está precisando de ajuda? Então seja humilde, porque só assim Jesus pode te ajudar. Bom, hoje eu vou ficar por aqui. Na próxima semana a gente vai fazer então Marcos de 3 a 12. Fiquem com Deus.